Olá, sejam bem-vindos ao UESB Notícias. Confira comigo os destaques de hoje. Números da Covid-19 não param de crescer nas últimas 24 horas. Conquista registra mais 69 casos da doença. Universidades públicas da Bahia iniciam, através de projetos, a produção de álcool gel para distribuição gratuita. 2 de julho, Independência do Brasil na Bahia. Você vai conhecer aqui no UESB Notícias um pouco mais sobre essa história de luta e resistência do povo baiano. Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2020 e o seu UESB Notícias começa agora. E a gente já começa esta edição trazendo para você a atualização dos dados da Covid-19 aqui em Vitória da Conquista. Os números não param de crescer. Nas últimas 24 horas, a cidade registrou 69 novos casos da doença. Vamos ver aqui no telão os dados da Covid-19 atualizados para você. Vocês vão ver aí na tela, olha só. Os casos notificados já chegaram a 8.947. Casos confirmados, 798, estamos próximos da barreira dos 800 casos. Casos descartados, 4.170. Em investigação, 3.979. Em recuperação, 259. Recuperados, 523. E 16 óbitos. Dos casos confirmados, dos 798, 254 foram confirmados laboratorialmente e 544 confirmados por testes rápidos. Agora nós vamos conferir a taxa de ocupação de leitos aqui na cidade. Dos 51 leitos de UTI, 58% deles estão ocupados. Ontem a gente bateu a meta atingiu o índice, de 66%. Hoje deu uma queda, está em 58%. Dos 64 leitos clínicos, 31,3% deles estão ocupados. E amanhã a gente vai trazer para vocês aquela curva da Covid-19 que a gente trouxe no início da semana para fazer um comparativo do crescimento dos casos do início da semana até hoje. E entre os produtos que podem auxiliar na prevenção durante a pandemia do novo coronavírus, o álcool 70 tem um papel fundamental e neste período a procura pelo produto aumentou consideravelmente. E por isso, as universidades públicas da Bahia iniciaram a produção do álcool em gel em grande quantidade, como é o caso aqui da UESB. Confira na reportagem de Gabriel Pires. O álcool é um aliado fundamental na proteção contra o coronavírus e a procura por esse produto é constante em farmácias e supermercados. Para ajudar nessa demanda, a UESB, a Associação de Produtores de Cachaça de Itarantim, e o Centro de Estudos de Ação Social se uniram para viabilizar a produção e a distribuição gratuita deste produto. Essa produção se organizou a partir da documentação aqui no município de Itapetinga do primeiro caso de Covid-19. Essa situação nos motivou a, como corpo técnico, contribuir para o município, tendo em vista que já estava sendo percebida a dificuldade de acesso a substâncias, desinfetantes e substâncias antissépticas. Este trabalho conta com o apoio de outros professores, alunos e técnicos da universidade. Iniciado em maio, o grupo produziu mais de 400 litros de álcool antisséptico 70%. Para a produção do álcool, foram feitas adequações no espaço físico de um laboratório na UESB para viabilizar o procedimento. Nós já até pensamos num projeto de construir uma planta piloto para que nos próximos meses, o tempo que for necessário, nós possamos continuar com essa parceria aí, produzindo álcool para a região, para atender aqui a região, porque hoje em dia nós temos toda uma expertise que foi desenvolvida e que consegue atender essa demanda. Além da UESB, a Universidade Estadual de Feira de Santana também está desenvolvendo esse trabalho por meio do programa de extensão Farmácia Escola. Até agora já foram produzidos 430 litros de álcool que foram doados a 14 instituições filantrópicas da cidade. A produção desses produtos ocorre no Laboratório de Farmacotécnica do curso de farmácia, no próprio campus universitário. E ela se dá com base na norma técnica e na resolução Anvisa, que autorizou e orienta que instituições públicas, por exemplo, de ensino,
possam realizar essa atividade de produção desses produtos para o enfrentamento da pandemia durante o período de pandemia. No próximo bloco você vai conferir uma novidade nesta quarentena, a charreata. E o esporte de volta aqui no ES Notícias, Thiago Henrique vai trazer a movimentação do SCPP e as últimas informações esportivas e, claro, a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. O intervalo é rápido, não saia daí. Na dúvida, não compartilhe. Confiança não é algo que se ganha da noite pro dia. É difícil a gente acreditar totalmente nas coisas que um desconhecido fala. Com fontes de informação, também deve ser assim. Receber um link com alguma coisa chocante ou absurda? Cheque. Sempre cheque. Tem alguma coisa de errado com o endereço? É de um site que você costuma acessar? Ou você nunca viu essa página antes? Precisamos suspeitar toda vez que recebemos informações estarrecedoras, principalmente em sites desconhecidos. Procure sempre um telefone ou endereço de contato e também aquela seção Quem Somos. E é sempre bom lembrar, na dúvida, não compartilhe. Estamos de volta com o ES Notícias. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. O momento mágico de espera dos filhos nesse período de pandemia mudou bastante por causa da quarentena. Algumas mamães não abriram mão da tradição, mas os rituais tiveram algumas mudanças. Acompanhe na reportagem de Cristiane Santana. Nas imagens registradas pelo celular, vemos uma carreata em plena quarentena. Melhor, uma charreata. É isso mesmo que você ouviu. Uma mistura de carreata com chá de fraldas. Uma adaptação de um evento especial para as mães que esperam a chegada do bebê nos tempos atuais. Como é o caso da Juliana, que aguarda o nascimento da Maria Helena nos próximos dias. E a família e amigos fizeram uma surpresa especial para esta mamãe de primeira viagem. Assim que a gente descobre que está grávida, a gente começa a planejar tudo, né? Aí eu já planejei já o chá de fralda, a gente faz a lista, faz tudo, né? Convite e tudo, mas é assim mesmo, né? Tudo no tempo de Deus. Aí meus amigos fizeram essa grata surpresa da charreata, que eu não imaginava, nem desconfiei de nada. Minha irmã, minha cunhada, foi a cabeça, umas amigas que fizeram a organização. E amei. Sobre os últimos dias da gravidez em plena quarentena, ela tem procurado manter a tranquilidade baseada no apoio da família. E a surpresa realizada foi fundamental. Pronto, e ela vai vir cheia de amor, cheia de carinho, pelos familiares, pelos meus amigos, que nesse dia da charreata senti abraçada mesmo sem poder abraçar ninguém. Eu queria estar abraçando, eu queria estar sentindo acolhida, mas eu senti da mesma forma pelo que estava fazendo comigo naquele momento, me deixando alegre, falando assim: Ju, estamos com você não está sozinha. Este é o Ben, segundo filho da Josi. Recém-chegado ao mundo, ele recebe os cuidados da mamãe e da irmã mais velha. Família e amigos também realizaram uma charreata poucos dias antes do bebê nascer. Tudo para que este momento especial não fosse ofuscado pelos dias difíceis da pandemia. Então foi uma grande surpresa, uma grata surpresa, já que nesse momento não seria possível a aglomeração, estar recebendo os meus amigos e os meus familiares na porta de casa para poder estar comemorando a chegada do nosso filho. O fim da gestação foi tenso, mas aos poucos a família vai se adaptando e vencendo as dificuldades. Então foi um pouco tenso, né? Muito preocupante, mas ao mesmo tempo a gente precisou exercer a fé e a confiança em Deus de que tudo daria certo, mas não foi fácil não. A pandemia trouxe a necessidade de adaptação de muitas das nossas tradições. E com o tão esperado chá de fraldas não podia ser diferente. Foi aí que nasceu, durante estes dias, a charreata. Tudo para trazer a felicidade e a tranquilidade que mamãe e bebê tanto precisam. Mas atenção, mamães, para algumas dicas importantes no final da gravidez.
comece a ler, né? Procure pessoas positivas para você mesmo virtualmente estar tendo contato. Aproveite esse período em família, né? Viva esse momento, você que está no período da gestação. Curta esse momento, né? E você que está com seu filho, se reinvente como mãe. Eu desejo a você força, confiança em Deus de que tudo vai dar certo. A gente não pode perder a esperança, porque a gente está gerando uma vida, ou já gerou, acabou de parir uma vida, e nós não podemos perder a esperança, porque essa vida depende muito da gente. Com certeza. E agora você confere a previsão do tempo para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Céu com poucas nuvens e tempo aberto em Vitória da Conquista, neste dia de feriado de 2 de julho, independência da Bahia. Mas as temperaturas continuam baixas. A mínima registrada é de 15 graus e a máxima pode chegar aos 28 graus. Vamos conferir agora a previsão do tempo e temperatura para outras cidades da região do Sudoeste. Algumas nuvens em Anagé, mas o tempo segue aberto. A menor temperatura registrada é de 17 graus e a máxima de 31. Em Itapetinga, tempo aberto, não deve chover na cidade. A mínima é de 17 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Na maior parte do tempo, céu com poucas nuvens em Jequié. Não há previsão de chuva. Os termômetros registram a temperatura mínima de 16 e a máxima de 30 graus. E agora chegou a vez do esporte. Hoje, Thiago Henrique está de volta, mas de um jeito diferente, como vocês podem ver. Ele está em nossa redação de jornalismo. Olá, Thiago, seja bem-vindo. Quais são as atualizações que você traz para a gente do esporte no Brasil, né? Oi, Marcelo. Olá para você que está em casa. Pois é, a gente de forma diferente, atendendo as medidas sanitárias, estamos aqui fazendo o esporte hoje da redação. Voltando com o esporte, com o tempo parado com essa pandemia. Olha só, alguns esportes no mundo já têm voltado. A exemplo da Fórmula 1, que deve começar o seu próximo GP agora. O GP do ano começa agora na Áustria. E alguns outros GPs serão repetidos para que possa atender ao calendário do ano. O GP do Brasil ainda não está confirmado, por conta dessa situação da curva no país, que ainda está em alta, só está subindo. Outros esportes, a gente vai até destacar aqui, mas o futebol no mundo tem voltado, alguns países já têm futebol, bola rolando, com portões fechados. Eles criaram lá um protocolo, cada federação criou um protocolo e está tendo a volta do futebol, bola na rede e tudo mais. Aqui no Brasil, alguns campeonatos também já voltaram, mas a gente destaca o Campeonato Carioca, que voltou agora no finalzinho do mês de junho, e nessa volta, Fluminense e Vasco não concordam com essa volta, Fluminense e Botafogo não concordam com essa volta, Vasco e Flamengo são os mais interessados, os que mais estão movimentando para que esse campeonato retornasse. Já retornou. No dia do retorno, 3 jogadores testaram positivo para o coronavírus, não participaram do jogo, e o Fluminense e o Botafogo, eles fizeram o seu protesto. Jogaram o jogo, mas fizeram o protesto. Outros campeonatos estão os times já treinando, é o caso lá no Rio Grande do Sul. Grêmio e Inter estão treinando, mas por lá não se sabe quando volta o campeonato lá no Rio Grande do Sul, o Campeonato Gaúcho. O SCPP já deu início às primeiras movimentações. Vocês vão conferir aí na reportagem de Cristiane Santana. Estar em campo, disputar um título ou até mesmo manter a preparação física em dia é algo que era rotina do Vitória da Conquista antes da quarentena. É que com a pandemia, o Campeonato Baiano de Futebol foi suspenso, assim como os demais torneios pelo mundo. Segundo o presidente, a prioridade agora é focar no ser humano. Desde o dia 17 de março que o clube parou com as suas atividades, tanto desportivas quanto administrativas, esperando aí uma definição das entidades responsáveis pela sequência das competições, tanto em relação ao Campeonato Baiano,
que ainda faltavam 2 rodadas para a conclusão da primeira fase, quanto em relação ao início da Série D, aguardando alguma informação e orientação da CBF. Desde o início da pandemia, o principal palco para o Vitória da Conquista mandar os seus jogos em casa está com as portas assim, fechadas. Recentemente, a prefeitura da cidade liberou o local para a realização de treinos. Mas para que isso aconteça, é necessário obedecer a algumas determinações e também acompanhar a marcação das datas dos jogos do Campeonato Baiano. Mas o presidente do Clube do Vitória da Conquista já adianta que até o momento a equipe não tem condições para cumprir alguns protocolos. Momento de ter prudência e aguardar o melhor momento para retomarmos as nossas atividades, preservando, claro, aí a questão da saúde, que o futebol se recupera, o calendário se recupera, mas estamos lidando com vidas nesse momento tão crucial aí que envolve a saúde mundial. Para o mandatário, a pandemia não é de todo ruim no quesito de oportunidade para a reestruturação dos clubes. Teremos que nos reinventar nesse retorno do futebol, onde envolve também toda a economia mundial. Então é um momento de aprendizado, um momento de você tentar restabelecer aí conceitos, modelos de gestão. O presidente ainda ressalta que este é um momento de cautela e reestruturação, mais importantes do que voltar de qualquer maneira, segundo ele, para a competição. É preciso ter muita cautela, muita prudência, talvez rever esses conceitos aí de salários milionários que muitos jogadores ganham e vai acabar respingando na classe mais baixa do futebol, que é seguida no interior dos seus estados, aqui no Nordeste principalmente, onde existe muito preconceito, muita falta de apoio. Então vamos com calma, com cautela, que esse momento vai passar. Mas, Thiago, vamos comentar um pouquinho dessa movimentação do Conquista aqui na cidade. Como a gente percebeu aí, o time já está se movimentando. Então, qual é a sua opinião dessa volta? O baiano volta, não volta? Como é que está essa discussão? Marcel, antes de comentar sobre aqui Conquista e a Bahia, só lembrar o seguinte, que o Campeonato Carioca, agora dia 10 de julho, está previsto ter torcida nos estádios lá no Rio de Janeiro. Isso daí está colocado, um protocolo que foi criado lá pela Vigilância Sanitária do Estado do Rio, mas vamos ver como é que vai se desenrolar isso. Em relação aqui à Bahia, o presidente do Vitória da Conquista, o Ederlânio Amorim, ele já tem dito de forma categórica e já deu várias entrevistas dizendo que ele é contra o retorno do Campeonato Baiano. Não só ele, mas alguns dirigentes de clubes aqui da Bahia. Outros dirigentes são a favor do retorno e, inclusive, o Bahia de Feira já fez testagem de seus jogadores. O Bahia e o Vitória também fizeram. Outro time também que interessa o retorno do Campeonato Baiano é a Jacuipense, porque vai disputar outra divisão do Campeonato Brasileiro. Aqui na Bahia, segundo a gente apurou, o Campeonato Baiano deve voltar no dia 22 de julho. Mas, até o momento, a federação ainda não se pronunciou, porque está esperando o governo do estado talvez editar um novo decreto prorrogando o fechamento, a suspensão dessas atividades aqui na Bahia. Mas, por enquanto, o que tem acontecido é isso, essa movimentação dos bastidores de alguns clubes para que volte. E alguns médicos consultados por alguns clubes aqui do estado também concordam de que não é momento ainda de voltar o campeonato, não só a questão de torcida, mas também por ter jogadores em campo. Jogadores em campo e todo um staff, óbvio que vai gerar ali uma aglomeração. Por mais que use máscaras, vai chegar um momento ali que os jogadores eles vão estar aglomerados no momento do gol ou em outra situação. Então, a gente também concorda de que não é momento ainda do campeonato, do futebol em si, voltar. Mas os clubes baianos, alguns clubes, se movimentaram nesse momento de pandemia. A exemplo do Atlético de Alagoinhas. Contratou o técnico Agnaldo Luiz, contratou o atacante Marcelo Nicásio, de 37 anos. Ele estava no Fluminense de Feira. Marcelo Nicásio foi
um dos ídolos do Bahia. Contratou também o meio atacante Dionísio, que jogou aqui em Vitória da Conquista, jogou em Jequié. Contratou o goleiro Lupitinha, que jogou aqui em Vitória da Conquista. E também teve o retorno do atacante Robert e do volante Leandro Sobral. O Vitória da Conquista, a gente apurou, olhando no bid da CBF, que contratou o jogador Douglas Cruz. Bahia de Feira e Jacuipense também contrataram jogadores. Em relação à segunda divisão do Campeonato Baiano, não tem também nada definido, mas o que se fala por aí é que deve haver essa competição entre os meses de setembro ou outubro desse ano aqui na Bahia. Obrigado, Thiago. E Thiago Henrique volta na semana que vem, só que aqui na apresentação do nosso Wesley Notícias, no nosso novo rodízio de apresentadores. Essa semana eu apresento, na semana que vem ele vai estar aqui com vocês. 2 de julho, dia da independência do Brasil na Bahia. Movimento que teve início em 19 de fevereiro de 1822, tendo seu desfecho em 1823, motivado pelo sentimento emancipador do povo baiano. Conheça mais sobre essa história de luta na reportagem de Gabriel Pires. Foi em 2 de julho de 1923 que, enfim, o Brasil se tornou independente de Portugal. A luta começou antes, em fevereiro de 1922. Teve como marco o 7 de setembro do mesmo ano, mas só foi consolidada em 1923, quando o exército português foi expulso das terras baianas e o Brasil se separou politicamente de Portugal. Essa data é conhecida como Independência do Brasil na Bahia. O processo de independência não ocorre do dia para a noite ou por uma decisão pessoal, né, de Dom Pedro I. Foi uma decisão articulada com as elites brasileiras daquele momento e, de certa forma, com parte também de portugueses que já viviam no Brasil há mais tempo e que tinham interesses nesse processo de independência, interesses econômicos, interesses políticos, de maior autonomia, né, e de acabar com o vínculo. Vamos lembrar que o processo de independência que estava ocorrendo no Brasil também estava ocorrendo no resto da América, né? A América portuguesa estava se libertando de Portugal, enquanto que a América espanhola também está no processo de independência da Espanha, né? É um momento importante do início do século XIX de formação de estados nacionais latino-americanos, né? Com constituição própria, com autonomia, essa independência política. O 2 de julho é uma marca para o fortalecimento do processo independentista brasileiro. A partir dali, leis e instituições foram criadas como organismos nacionais sem estar sob deliberações portuguesas. O Estado Nacional Brasileiro, ele só nasce a partir de 1822. Só pode falar de Brasil independente a partir de 1822. Então, o 2 de julho, ele está nesse processo, o processo de independência do Brasil na Bahia, ele está nesse processo de consolidação, né, de uma independência, de uma autonomia, de formação de um Estado nacional próprio, independente, com suas próprias leis, com o seu próprio funcionamento, independente da existência de Portugal. Mas quem pensa que esse processo foi pacífico se engana. Em terras baianas, houve conflitos em busca da liberdade. Por que esse processo se desencadeou na Bahia? Esse processo de guerras chamadas as guerras de independência? Porque a Bahia era um território, uma província extremamente importante, política e economicamente, para o Império naquele momento. Depois do Rio de Janeiro, tanto que quando Dom João e a família real vêm para o Brasil em 1808, expulsa pelas tropas napoleônicas, né, pelas tropas francesas napoleônicas que estão invadindo e conquistando boa parte do território europeu, a primeira província que a família real para é a província da Bahia, uma província rica economicamente, grande produtora de açúcar e de outros bens, como fumo também, para a manutenção do tráfico internacional de africanos escravizados. E politicamente, uma província politicamente bastante importante também, né? Salvador foi a primeira capital da colônia, né, portuguesa ao longo das 3 primeiros séculos, né, do século XVI até o século XVIII. Então, e do ponto de vista estratégico militar também, Salvador é uma cidade portuária com a Grande Bahia. Então, a província da Bahia era fundamental que ela mantivesse unida ao Império do Brasil. E como já dissemos agora, né, hoje é o dia da independência do Brasil na Bahia e como forma de celebração dessa data, a Secretaria Estadual da Educação lançou o hino ao 2 de julho como parte da caminhada
festiva, que esse ano será virtual. Acompanhe. Nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro. É sinal que neste dia até o sol é brasileiro. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Cresce, ó filho. Bem, e é assim que a gente encerra essa edição do WESB Notícias. Se você quiser rever as nossas reportagens, acesse nosso site surte.wesb.br. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos novamente amanhã. Até lá. Independência ou morrer. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Nunca mais o despotismo regerá nossas ações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Com tiranos não combinam brasileiros corações. Se esfriou o tempo lá fora, a gente aquece a programação aqui dentro. Aproveite o inverno. Você que está se preparando para o Enem não pode perder a nova faixa educativa da TV WESB, Hora do Enem. Dicas, informações, resolução de questões e muito mais. De segunda a sexta, às 11h15, com reprise às 5h30 da tarde, aqui no seu canal 4.1. TV WESB com você na Hora do Enem. Informação, formação e conhecimento. Realização TV Escola. A partir de agora, acompanhe a programação da TVE. É sua, é da Bahia.